És central do Reddit, senta que lá vem história. E essa não é daquelas de traição ou treta de condomínio que a gente adora comentar. É algo diferente. Bizarro, talvez? Doloroso, com certeza. O nome do nosso amigo é Felipe, 32 anos, consultor de TI aqui na Ilha da Magia, Floripa. É casado com a Camila há 5 anos, moram numa cobertura até que ajeitada, mas pequena. Ali na Trindade, perto da UFESC, universidade onde se conheceram. E até uns meses atrás, ele jurava que a vida deles estava nos trilhos, seguindo o roteiro, padrão, carreira engrenando, planos de aumentar a família, talvez trocar o Celta por um SUVzinho. Mas aí, entrou em cena um bebê. Só que não um bebê de verdade. Um bebê reborn, aqueles bonecos super realistas. E seu casamento virou de cabeça para baixo. E é isso, vamos ouvir o relato do nosso amigo. Galera, preciso desabafar e ouvir a opinião de vocês, porque sinceramente, não sei mais o que pensar. Como falei, sou o Felipe, 32, trabalho com TI, aquela vida de passar o dia resolvendo o problema dos outros em frente a um computador. Minha esposa Camila é designer gráfica, super talentosa, criativa, a pessoa mais cheia de vida que conheci. Nos esbarramos nos corredores da UFSC. Eu, nerd de sistemas de informação, ela, a artista descolada do design. Foi aquele clichê. O oposto que se atrai. Ela me tirava da rotina, me apresentava bandas estranhas, me fazia experimentar comida tailandesa apimentada no centrinho da lagoa. Eu, em troca, arrumava o notebook dela e tentava explicar a diferença entre megabytes e gigabytes. Namoramos uns 3 anos naquela vibe universitária de Floripa, cheia de praia no finde, barzinho com os amigos no Santa Mônica e sonhos grandes pro futuro. Casamos numa cerimônia simples, pé na areia, em Jurerê Internacional. Não a parte ostentação, a parte mais tranquila. Foi lindo o pôr do sol, amigos de verdade, um pagodinho gostoso rolando e churrasco pra galera. Nosso começo de casados foi assim, leve. Morávamos num AP alugado menor ainda, mas era nosso cantinho. Falávamos em ter filhos, 2, talvez 3. Já tínhamos até nomes escolhidos, daqueles meio diferentões que a Camila inventava. Planejávamos viagens, um mochilão pela América do Sul, quem sabe um dia conhecer a Europa. A vida parecia um roteiro promissor. Mas aí, há uns 2 anos, o roteiro mudou. E mudou de forma abrupta e dolorosa. Camila estava grávida do nosso primeiro filho. Estávamos radiantes, contando os dias, comprando as primeiras roupinhas unissex. Mas no 3º mês de gestação, veio a notícia devastadora. Abobo espontâneo. O chão se abriu sob nossos pés. Eu senti uma dor profunda, uma perda que não sei descrever, mas meu instinto foi ser o homem forte. Tentei consolar a Camila, segurar a barra dela, dizer que ficaríamos bem, que tentaríamos de novo, mas a verdade é que eu também estava quebrado por dentro e talvez, na minha tentativa de ser o pilar, eu não a deixei ver minha própria dor, nem conseguia acessar a dela completamente. Depois daquilo, uma sombra pairou sobre nós. Camila mudou, aquele brilho nos olhos diminuiu. Ela parou de falar sobre filhos, enterrou-se no trabalho, virava noites em projetos de freela. Às vezes eu a encontrava chorando baixinho no banheiro ou perdida em pensamentos, olhando pro nada na sacada. Tentei conversar inúmeras vezes. Amor, a gente precisa falar sobre isso, eu dizia. Vamos fazer uma terapia de casal? Ou você fazer individual? Ela sempre desconversava. Tô bem, Felipe, sério. É só cansaço. Ou então, terapia pra quê? Não vai trazer nosso bebê de volta. Eu insistia um pouco, mas ela se fechava como uma ostra. E eu, por medo de pressionar, por não saber como ajudar, por talvez também querer evitar a dor, acabei recuando. Quis acreditar que ela estava de boa, que o tempo curaria. Que erro! O tempo passou, mas a ferida da Camila continuou ali, aberta, ainda que disfarçada. E foi nesse terreno fértil de dor não processada que a ideia do bebê reborn começou a brotar. Uns 6, 7 meses atrás. Começou sutilmente. Ela passava horas e horas no Instagram, rolando o feed, parando em fotos e vídeos de umas bonecas que pareciam bebês de verdade. Eram assustadoramente realistas. Pele com textura, veinhas pintadas, cabelo implantado fio a fio, peso de um recém-nascido. Eu via aquilo por cima do ombro dela e achava meio mórbido, confesso. Que coisa esquisita, o amor, comentei uma vez. Ela respondeu na defensiva. Não é esquisito, é arte. Olha a perfeição dos detalhes. Um dia, ela me mostrou um vídeo específico. Uma mulher com uma voz suave estava trocando a fralda de uma dessas bonecas, conversando com ela como se fosse um bebê real. Olha que lindo, Felipe! Não é incrível como parece de verdade? Camila perguntou,
com um brilho nos olhos que eu não via há tempos. Meu estômago deu uma revirada. É bem realista. Consegui murmurar, tentando não estragar o momento dela. Por mais estranho que eu achasse, ela parecia genuinamente feliz com aquilo, e eu não via essa felicidade nela desde antes da perda, pensei. Ok, é um hobby novo, talvez uma fase, uma forma dela lidar com o lado artístico, mas a curiosidade artística rapidamente começou a escalar. Primeiro, foram as compras online. Chegavam pacotes da China, dos Estados Unidos, com roupinhas de bebê minúsculas. Mamadeiras que nunca seriam usadas, chupetas. Pra que tudo isso, Camila? Perguntei, tentando soar casual. Ah, são pra um projeto pessoal, ela desconversava. Depois, veio um carrinho de bebê, daqueles modernos, que ela montou na sala. Amor, isso aqui é pra dar pra alguém. Alguma amiga sua teve filho? Insisti. Ela sorriu. Um sorriso meio tímido, meio culpado. Não, Fê. É que eu tô pensando em adotar um reborn, sabe? Pra ter uma companhia aqui em casa quando você tá trabalhando. Adotar um boneco? Companhia? Fiquei sem reação. Minha mente gritava, isso é loucura! Mas olhei pro rosto dela, pra esperança contida ali, e não tive coragem de jogar um balde de água fria. Ah, legal, amor. Se isso te faz feliz, por mim tudo bem, menti. Que outra coisa eu poderia dizer? As semanas seguintes foram uma imersão total dela nesse universo. O algoritmo do Instagram e do YouTube só mostrava conteúdo reborn. Ela entrou em grupos de WhatsApp, como o Mães Reborn Floripa, onde trocava fotos, dicas de cuidados e experiências com outras mulheres. Começou a falar do boneco no futuro presente. Quando meu bebê chegar, vou precisar comprar um sling para passear com ele na beira-mar. Será que ele vai gostar mais de mamadeira? Azul ou verde? Eu tentava participar, perguntava sobre as artesãs, as cegonhas, como elas se chamam, sobre os materiais, mas cada conversa me deixava mais desconfortável. Eu via minha esposa se distanciando da realidade e não sabia como puxá-la de volta, sem machucá-la. O choque maior veio numa terça-feira à noite. Cheguei exausto do trabalho, do trânsito caótico da SC401 e dei de cara com um berço branco, novinho em folha, montado no nosso quarto de hóspedes, que até então era meu escritório improvisado. Camila estava lá dentro dobrando fraldinhas de pano coloridas sobre um trocador, cantarolando uma canção de ninar. Parecia uma cena de comercial de fraldas, mas o bebê não existia. Camila, o que é isso? Gaguejei, o coração palpitando de um jeito ruim. Ela se virou, sorrindo de orelha a orelha. Gostou, amor? É o quartinho do nosso bebê. Ele chega semana que vem. A cegonha já confirmou o envio. Olhei para o berço, para as pilhas de roupinhas, para um móvel de bichinhos pendurado. Um arrepio percorreu minha espinha. Camila, falei, a voz mais firme. Você sabe que está falando de um boneco, não sabe? Um objeto de silicone e plástico. O sorriso dela desapareceu. Os olhos se encheram de mágoa. Ele não é só um boneco, Felipe. Você não entende. Ele é mais que isso pra mim. Mas o que, Camila? Ele não respira, não chora de verdade, não vai crescer. Isso não é saudável, argumentei. Talvez com mais dureza do que deveria. Ela não respondeu. Apenas se levantou, passou por mim com o rosto fechado e se trancou no banheiro. Ouvi o soluço abafado do outro lado da porta. Ali, senti a primeira rachadura séria no nosso casamento. Não era mais só um hobby estranho. Era um abismo se abrindo entre nós. A partir dali, a dinâmica em casa mudou completamente. O quartinho do bebê virou o santuário da Camila. Ela passava horas lá dentro, arrumando, limpando, conversando, com as amigas do WhatsApp sobre qual fórmula, água com corante, usar nas mamadeiras cenográficas. Começou a postar fotos das roupinhas no Instagram com legendas como contando os dias para a chegada do meu anjinho ou mamãe já ama muito. Eu me sentia um intruso na minha própria casa, um espectador de uma peça que eu não compreendia e me assustava. Nossa intimidade foi para o espaço. As noites eram tensas. Ela ficava no celular até tarde, vendo vídeos de reborns, ou simplesmente se virava para o lado e dormia, ou fingia dormir. Qualquer tentativa minha de aproximação era recebida, com respostas curtas ou um "tô cansada, Fê". Eu me sentia rejeitado, solitário, e a raiva começou a se misturar com a preocupação. Parecia que o boneco que nem tinha chegado já ocupava todo o espaço emocional dela, um espaço que antes era nosso. E então veio a questão financeira. Eu já achava um absurdo os preços daquelas bonecas. Vi algumas por 3, 5 mil reais. Mas Camila estava obcecada por um modelo premium,
hiperrealista, de uma artesã famosa na gringa. Um dia, fui checar a fatura do nosso cartão de crédito conjunto, que usávamos para despesas da casa e alguns luxos eventuais, e quase caí para trás. Lá estava, um lançamento de R$ 7.000, em dólar, de uma tal Reborn Art Dolls. 7.000? Num boneco? Nosso limite estava quase estourado, tínhamos o aluguel da cobertura para pagar, o IPVA do carro chegando, a grana contada para uma pequena reforma que queríamos fazer na cozinha. Perdi a cabeça. Fui até o quarto onde ela estava organizando o enxoval e a confrontei. Camila, que porra é essa de R$ 7.000 no cartão? Você comprou com o boneco sem falar comigo? Ela me olhou desafiadora. Comprei. É o meu dinheiro também. E era o Léo que eu queria. Léo? Ela já tinha até nomeado o troço. Seu dinheiro? A gente mal tá fechando as contas. Como você gasta um valor desse sem me consultar? A gente tinha planos, lembra? A reforma. Ah, agora você lembra dos nossos planos? Ela retrucou, a voz carregada de sarcasmo e dor. Você gasta uma fortuna com seus jogos de videogame e peças para o seu computador e eu nunca falei nada. Videogame? Eu compro um jogo de R$ 200 a cada 6 meses. Isso aqui são R$ 7.000 num boneco, Camila. Acorda, caramba, tu tá ficando maluca da cabeça. Gritei já fora de mim. A discussão descambou. Gritos, acusações, mágoas antigas vindo à tona. Ela chorou, dizendo que eu era insensível, que eu não respeitava os sentimentos dela, que eu nunca entenderia a dor dela. Eu gritei de volta que ela estava se afundando, numa fantasia perigosa e levando nosso casamento junto. Dormimos em quartos separados naquela noite. O silêncio entre nós era pesado, frio. Nos dias seguintes tentei me acalmar e entender. Será que eu estava sendo o babaca mesmo? Insensível? Pesquisei mais a fundo sobre bebês reborn, li artigos, entrei em fóruns, alguns bem bizarros, outros mais terapêuticos, assisti documentários. Descobri que, sim, muitas mulheres, e até homens, usam essas bonecas como uma ferramenta para lidar com luto perinatal, infertilidade, síndrome do ninho vazio, ansiedade, depressão. Era uma forma de canalizar o instinto de cuidar, de preencher um vazio. Pensei na Camila, na nossa perda, no quanto ela deve ter sofrido em silêncio. Senti uma pontada de culpa. Talvez eu não tivesse dado o apoio que ela precisava na época. Talvez o boneco fosse a muleta que ela encontrou para seguir em frente. Resolvi dar uma trégua, dar uma chance. Quando a caixa enorme finalmente chegou, vinda do exterior, Camila estava eufórica, como uma criança na manhã de Natal. Abriu com um cuidado reverente, e lá estava ele, Léo. Tenho que admitir, o realismo era perturbador. A pele de silicone tinha a textura macia e as dobrinhas de um bebê de verdade. Os olhos de vidro pareciam úmidos, vivos. Cabelinhos finos implantados um a um. Até o peso era semelhante ao de um recém-nascido. Camila o pegou no colo com uma delicadeza extrema, os olhos brilhando. Olha, Felipe, ele chegou, nosso filhinho. Ela sussurrou sorrindo para mim, esperando minha aprovação. Forcei um sorriso. É, muito bem feito, amor. Parabéns, consegui dizer enquanto meu estômago dava nós. Naquela noite, o berço foi movido para o nosso quarto, ao lado da nossa cama. Camila colocou Léo lá dentro, cobriu com uma mantinha. Acordei no meio da madrugada com um barulho, baixo. Abri os olhos e vi Camila sentada na beira da cama, ninando o boneco no colo, sussurrando palavras doces para ele. Mamãe tá aqui, meu amor. Dorme bem. Senti um calafrio. Aquilo era surreal demais. Fechei os olhos, mas não consegui mais dormir. Fiquei ali, fingindo dormir, ouvindo os sussurros dela para um pedaço de silicone, sentindo minha esposa se afastar cada vez mais de mim, navegando sozinha num oceano de fantasia e dor. A situação ficou ainda mais complexa quando a família e os amigos entraram na equação. Minha sogra, Dona Vera, que mora ali em Coqueiros, veio nos visitar e, para minha surpresa e desespero, achou tudo lindo. Ai, Camila, que perfeição! Parece um netinho de verdade. Posso pegar? Ela disse toda derretida. A partir daí, Dona Vera abraçou a causa. Começou a comprar roupinhas, brinquedos, até fez um casaquinho de crochê para o netinho Léo. Ela ligava para Camila para perguntar como o bebê estava. Aquilo me deixava louco. Sentia que ela estava validando e incentivando o que eu via como um problema. Minha família, por outro lado, teve a reação oposta. Minha mãe me ligou, a voz cheia de preocupação. Felipe, meu filho, que história! É essa que a Camila tá brincando de boneca? Isso não é normal, querido. Ela precisa de ajuda profissional. Você não pode deixar isso continuar. Meu pai, sempre mais direto e menos sutil, foi taxativo.
Que palhaçada é essa, Felipe? Isso é coisa de gente desequilibrada. Tem que dar um basta nisso aí, rapaz. Põe ordem na casa. Eu ficava dividido entre a vergonha, a raiva pela falta de tato deles e a sensação incômoda de que, talvez no fundo, eles tivessem um pingo de razão. No trabalho, desabafei com meu amigo Rafael, um cara gente boa que já tinha passado por umas crises no casamento dele. Contei tudo, o aborto, o boneco, a sogra, meus pais, o distanciamento. Cara, ele disse depois de ouvir tudo com atenção. Pelo que você tá falando, parece que a Camila tá tentando preencher um buraco enorme que ficou depois da perda. Esse boneco é tipo um símbolo, tá ligado? Mas é foda, porque não é real. Vocês já tentaram conversar de verdade sem virar briga sobre como vocês dois se sentem? Tentei. Juro que tentei. Mas toda vez que eu tocava no assunto do boneco ser um problema, Camila erguia um muro. Você nunca vai entender como é perder um filho de verdade, Felipe. Ela disse uma vez, durante uma dessas tentativas frustradas, e essa frase me desmontou. Ela estava certa, eu não sabia. Mas eu também não sabia como continuar vivendo daquele jeito, vendo nosso casamento se esvair. O ponto de ruptura, o fundo do poço, veio num domingo ensolarado, num churrasco de família, na casa da Dona Vera. Era aniversário de um primo. Eu fui na frente com o cooler de cerveja e a carne, tentando manter uma fachada de normalidade. Camila chegou um pouco depois, e ela trouxe o boneco. Sim, ela levou Léo para o churrasco. Estava carregando-o num sling, aquele pano de carregar, bebê como se fosse a coisa mais natural do mundo. A cena foi constrangedora ao extremo. Ela circulava pela festa apresentando Léo para as tias, primos, vizinhos da minha sogra que estavam lá. Olha, tia Cida, esse é o Léo. As reações eram variadas. Alguns sorriam amarelo, sem saber o que dizer. Nossa, que realista. Outros cochichavam entre si, lançando olhares de soslaio. Alguns adolescentes tiravam fotos disfarçadamente. Vi minha prima Luana digitando freneticamente no celular. Com certeza comentando no grupo de WhatsApp da família. Gente, vocês estão vendo isso? A Camila trouxe a boneca pro churrasco. KKKK, tô chocada. Eu queria abrir um buraco no chão e me enfiar dentro. Tentava disfarçar, puxar assuntos sobre futebol, sobre o tempo, mas sentia os olhares sobre nós. A tensão era palpável. Até que meu tio João, irmão do meu pai, já meio alto por causa da cerveja, soltou a pérola em alto e bom som. Ô Felipe, beleza? E aí, tua mulher tá criando um Chucky agora, é? Silêncio. Todos os olhares se voltaram para nós. Ouvi algumas risadinhas abafadas. O rosto da Camila ficou vermelho como um pimentão. Ela apertou o boneco contra o peito, os olhos marejados de humilhação e raiva, deu meia volta e correu em direção ao portão. Fui atrás dela, furioso com meu tio, mas também exausto da situação. Camila, espera! Chamei. Ela se virou para mim, já dentro do carro, as lágrimas escorrendo. Você viu? Você ouviu o que ele disse? Você deixou eles me humilharem na sua frente. Deixei? Eu ia voar no pescoço do tio João. Mas o que você esperava, Camila? Você trouxe um boneco para um churrasco de família. Você tá tornando as coisas impossíveis. Retruquei, a frustração transbordando. Foi a pior briga que já tivemos. Acusações, gritos, choro. Ela me culpou por não defendê-la, por ter vergonha dela. Eu a culpei por se recusar a ver a realidade, por nos expor ao ridículo. Ela acabou indo dormir na casa da mãe naquela noite, levando Léo com ela. Eu voltei para nossa cobertura vazia, sentindo um gosto amargo de derrota e solidão. No dia seguinte, a humilhação continuou, agora no mundo virtual e na vizinhança. Meu celular não parava. Mensagens da minha irmã, Paula. Felipe, pelo amor de Deus, conversa com a Camila. Essa história da boneca virou a piada do bairro. A vizinha da mãe comentou hoje na padaria. Mensagens de primos perguntando se estava tudo bem. E a cereja do bolo. Um post no grupo do condomínio no Facebook. Um vizinho que eu nem conhecia direito postou. Pessoal, alguém sabe dizer por que a moradora do nosso número de apartamento fica passeando com um boneco de bebê no carrinho pela área da piscina? É alguma performance artística, pegadinha pro YouTube ou o quê? Os comentários eram uma mistura de curiosidade, deboche e pena. Senti meu rosto queimar. Não era só vergonha, era um desespero profundo. Nosso drama pessoal tinha virado fofoca pública. Tentei ligar para a Camila dezenas de vezes. Caixa postal, mandei mensagens, visualizado e não respondido. Fui até a casa da Dona Vera depois do trabalho. Encontrei-a sentada no sofá da sala, com Léo no colo, assistindo novela. Como se nada tivesse acontecido. Dona Vera estava na cozinha, fingindo não notar minha presença. Camila, por favor, a gente precisa conversar sério.
Pedi, a voz embargada de cansaço e angústia. Ela me olhou, os olhos ainda vermelhos e inchados da briga do dia anterior. Conversar o quê, Felipe? Para você me dizer de novo que eu sou louca? Para dizer que você tem vergonha de mim só porque eu encontrei algo que me faz feliz depois de tanta dor? Não é vergonha, amor. Tentei argumentar, sentando ao lado dela, mas mantendo uma distância segura. Eu te amo, mas isso tá nos destruindo, tá nos afastando. Não é um bebê de verdade, Camila. É um boneco, uma ilusão. Ela abraçou Léo com mais força, como um escudo. Para mim, ele é mais que isso. Ele preenche um vazio que você não entende. Por que você simplesmente não pode aceitar o que me faz bem? Ali, olhando para ela agarrada àquele pedaço de silicone como se fosse sua tábua de salvação, eu entendi a profundidade do abismo entre nós. Não era só sobre o boneco. Era sobre o luto não elaborado, sobre a dor que ela carregava sozinha e que eu talvez não soube ajudar a carregar, sobre a minha própria solidão e incapacidade de alcançá-la naquele mundo particular que ela criou. Mas eu também percebi, com uma clareza dolorosa, que se eu continuasse apenas aceitando, se eu cedesse completamente àquela fantasia, eu perderia não só o meu casamento, mas a mim mesmo no processo. Eu não podia viver para sempre, como coadjuvante na relação da minha esposa com um boneco. Passei os dias seguintes numa agonia silenciosa. Conversei horas com o Rafael, que me deu um apoio fundamental, sem julgamentos. Pesquisei mais, li relatos de outros casais que passaram por situações parecidas. Alguns conseguiram superar, outros não. Descobri que existe um limiar tênue entre o uso terapêutico do reborn e a imersão patológica, onde a pessoa perde o contato com a realidade. O medo de que a Camila estivesse cruzando essa linha me consumiu. Precisava fazer alguma coisa. Não para atacá-la, mas para tentar nos salvar. Tomei uma decisão. Liguei para uma terapeuta de casais que uma colega do trabalho havia recomendado. Doutora Mariana. Marquei uma primeira consulta para a semana seguinte. Respirei fundo e liguei para a Camila. Oi, amor. Podemos conversar um minuto? Silêncio do outro lado. Depende do assunto. Eu marquei uma consulta pra gente com uma terapeuta de casais. Sei que você não queria antes, mas eu preciso que a gente tente. Não é pra te culpar, não é pra te fazer jogar o Léo fora. É pra gente tentar se entender, pra ver se conseguimos encontrar um caminho juntos de novo. Por favor. Houve uma longa pausa. Ouvi a respiração dela. Tá bom, Felipe, eu vou. Mas não me peça pra escolher entre você e ele. Não vou. Prometi, embora uma parte de mim soubesse que, eventualmente, uma escolha teria que ser feita. Mas o fato de ela ter aceitado ir já era uma vitória. Na noite anterior à nossa primeira sessão de terapia, fiz algo arriscado, inspirado por um relato que li num fórum de apoio a casais em crise. Sentei e escrevi uma carta para a Camila. Não no computador, mas à mão, com caneta, num papel bonito que achei numa gaveta. Abri meu coração como nunca antes. Falei o quanto a amava, o quanto admirava a força dela, o quanto eu também sofri com a nossa perda, mesmo que não soubesse demonstrar. Disse que respeitava a dor dela e entendia, ou tentava entender, o conforto que Léo trazia. Mas também falei da minha solidão, do meu medo, de como sentia que o boneco tinha se tornado um muro entre nós, nos separando do mundo e um do outro. Falei que ainda sonhava em construir nossa família, mas uma família real, com seus desafios e alegrias, reais e não com um substituto silencioso. Terminei dizendo que estava disposto a lutar por nós, mas que precisava dela ao meu lado nessa luta, não do outro lado do muro. Dobrei a carta com as mãos trêmulas. Onde deixar? Pensei em colocar sobre o travesseiro dela, mas parecia invasivo. Tive uma ideia. Fui até o quartinho do bebê, agora silencioso e escuro. Com o coração na boca, coloquei a carta dobrada dentro do berço, cuidadosamente apoiada ao lado de Léo. Era um gesto simbólico, uma mensagem para ambos. Na manhã seguinte acordei e Camila não estava na cama. Encontrei-a sentada na poltrona do quarto de hóspedes, a carta aberta no colo, os olhos vermelhos de chorar. Léo estava no berço. Fiquei parado na porta, sem saber o que dizer. Ela levantou o olhar para mim. Não havia raiva, apenas uma tristeza profunda. Você não entende o tamanho do vazio, Felipe, ela disse, a voz embargada. Mas eu li sua carta e eu quero tentar. De verdade. Senti um alívio tão grande que minhas pernas fraquejaram. Fui até ela e a abracei. Choramos juntos, ali, abraçados, pela primeira vez em muito tempo. Não era o fim dos problemas, mas parecia o começo de uma possibilidade. A terapia foi difícil. Muito difícil. Tivemos sessões tensas, cheias de lágrimas, acusações veladas e silêncios desconfortáveis.
Doutora Mariana foi incrível, conduzindo tudo com calma e firmeza. Camila finalmente conseguiu verbalizar a profundidade da sua dor pela perda do bebê, o sentimento de fracasso como mulher, o medo paralisante de tentar engravidar de novo. Falou de como Léo a fazia sentir útil, necessária, uma mãe, mesmo que de mentira. Eu, por minha vez, consegui falar da minha solidão, da minha sensação de ser excluído, da pressão da família, da minha raiva por sentir que estava perdendo minha esposa para um objeto. Doutora Mariana nos ajudou a entender que Léo era um sintoma, não a causa principal do nosso distanciamento. Era um mecanismo de enfrentamento, uma forma que Camila encontrou para lidar com um luto imenso e não processado. Sugeriu que Camila iniciasse uma terapia individual para focar especificamente no luto, o que ela, depois de alguma resistência, aceitou fazer. Para nós, como casal, o desafio era encontrar um equilíbrio. Não exigi que ela se livrasse do boneco imediatamente. Sabia que isso seria traumático e provavelmente a faria recuar. Em vez disso, com a mediação da terapeuta, negociamos limites. Foi uma negociação dura, com choro e recaídas. Mas chegamos a um acordo. Léo permaneceria, mas no quartinho dele. Não dormiria mais ao nosso lado, não seria levado para passeios ou eventos sociais. O foco seria em nós, como casal, em reconstruir nossa conexão, nossa intimidade, nossos planos reais. Camila concordou, mas via a dor nos olhos dela ao colocar Léo no lugar dele. O processo de mudança foi lento e cheio de obstáculos. Dona Vera não aceitou bem os limites e tentou interferir, mandando mensagens para Camila. Filha, não deixe o Felipe te proibir de ser feliz com seu bebê. E para mim? Felipe, você está sendo cruel com ela. Tivemos que ser firmes, juntos, e pedir que ela respeitasse nossas decisões como casal. Minha mãe também continuou pressionando por um tempo. E aí, já resolveu essa palhaçada? E precisei ter uma conversa séria com ela, explicando que estávamos em terapia e que precisávamos de apoio, não de julgamento. A fofoca no condomínio diminuiu, embora ainda houvesse olhares curiosos. Mas pela primeira vez, estávamos enfrentando isso juntos como um time, e isso fez toda a diferença. Hoje, cerca de 6 meses depois do início da terapia, nossa vida está diferente, melhor, mais real. Camila continua fazendo terapia individual e tem feito progressos enormes no processamento do luto. Léo ainda existe, está lá no quartinho, numa prateleira, como uma escultura ou uma lembrança de uma fase difícil. Às vezes, Camila entra lá, olha para ele, mas não passa mais horas cuidando dele. É como se ele tivesse cumprido seu papel e agora pudesse descansar. Nós voltamos a conversar de verdade, a rir juntos das besteiras do dia a dia, a sair para jantar ou tomar uma cerveja na lagoa, sem a sombra do boneco entre nós. Nossa intimidade está voltando, devagar, com mais cumplicidade. Começamos a falar, ainda com cautela, sobre a possibilidade de tentar ter filhos novamente no futuro, mas sem pressão, no nosso tempo. A cobertura parece mais leve, mais nossa. Outro dia estávamos na sacada, olhando o pôr do sol sobre a baía, dividindo uma garrafa de vinho, e me peguei pensando em tudo que passamos. Naquele churrasco humilhante, nas brigas, na minha decisão de buscar terapia, na carta que escrevi. Será que fui duro demais ao confrontá-la, ao impor limites ao seu mecanismo de defesa? Deveria ter sido mais paciente, ter simplesmente aceitado o hobby dela, mesmo que ele estivesse nos consumindo? Não tenho todas as respostas. Talvez uma parte de mim tenha sido egoísta, pensando na minha própria dor e vergonha. Mas outra parte acredita que eu lutei por nós, pela nossa história real, pelo nosso futuro juntos, e não contra ela ou contra a dor dela. Eu escolhi não aceitar a fantasia como substituta da vida. Hoje, quando olho para a Camila, vejo a mulher incrível, por quem me apaixonei, com suas cicatrizes, mas com a força de quem está se reconstruindo. E isso, para mim, faz tudo valer a pena. Mas e vocês, Reddit Brasil? Olhando de fora, o que acham? Fui justo com a Camila ao forçar essa mudança? Ou fui um marido egoísta e insensível que não soube respeitar a forma dela de lidar com o luto? O que vocês fariam numa situação tão delicada e bizarra como essa? Mandem a real. Preciso de perspectivas.